Bem-vindos ao nosso 29º e penúltimo resumo comentado da Bíblia, João capítulo 16, versículos 1 a 33. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Cristo diz claramente que se estivermos com Ele, quando alguém nos matar, vai até estar fazendo um serviço a Deus, pois estaremos mais perto de Deus, da verdadeira vida. Cristo diz: é preciso que eu vá para que mande o Consolador. Esse Consolador convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creram em mim. Ainda com o coração duro não aprendemos a amar. Da justiça porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Minha missão foi feita e não posso intervir mais no livre-arbítrio de cada um e do juízo, porque o príncipe desse mundo está julgado. Mesmo eu ensinando a amar, quiseram fazer o mal. Não me ouviram. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Tem muita coisa ainda que Jesus poderia nos ensinar, mas ainda não podemos compreender, aceitar, ou seria até prejudicial a nós, por ainda sermos crianças. E como exemplo, um professor poderia ensinar medicina a uma criança. Precisa que ela aprenda um monte de coisas para depois poder aprender medicina, física, química, etc. Não se ensina matemática para alguém que não conhece os números. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Portanto, está claro que o Consolador não viria de imediato, não viria no Pentecostes, e sim um bom tempo depois, quando a população da terra estivesse mais evoluída psiquicamente e espiritualmente. Um pouco mais e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Os discípulos não entenderam que Cristo dizia que dentre pouco o mataria e os discípulos não o veria, voltaria, ressurgiria, ressuscitaria, outra vez o veria mais um pouco e depois iria para o Pai. Na verdade vos digo que vós chorastes e vós lamentareis, e o mundo se alegrará. E vos estarei tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. O que mencionamos, o mundo se alegrará com a morte de Jesus e eles ficarão tristes, mas quando vê-lo ressuscitado, alegrarão. Por fim, assim também vós, agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Ou seja, ainda assim terão a missão a cumprir, mas quando terminar a missão, estarei a vê-los novamente, e ninguém mais tirará essa alegria deles. Mostra que a morte não existe, que a verdadeira vida, a verdadeira felicidade está após cumprirmos com a nossa missão, e nossa missão é aprendermos a amar, a dar os frutos, fazer as obras, ensinar, dar o exemplo de amor aos nossos irmãos. Perdemos a vida terrena, pois não devemos viver para nós, e sim para o próximo, e ganhamos a verdadeira vida, que é a espiritual, junto a Deus, junto a Cristo, em comunhão com Deus. João capítulo 17, versículos 1 a 26, Jesus reza por seus discípulos, pede proteção a eles e que eles possam cumprir a sua missão. Cristo diz claramente sobre a sua missão: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse.
prova inequivocamente que Cristo existia antes do mundo. Cristo já assim mencionava quando disse que era antes de Abraão. Se a Terra tem mais de 4 bilhões de anos, Cristo existe muito mais de 4 bilhões de anos. E João diz isso claramente no capítulo 1, versículo 9. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Está claro a encarnação dos profetas, a sua missão. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Cristo não roga apenas pelos discípulos. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Ou seja, um dia vão aceitar Jesus, aceitar o amor, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Enfim, por Cristo fazer a vontade do Pai, Ele e o Pai são um, e que os discípulos possam fazer a vontade de Cristo, para que também sejam um em nós. Cristo, quando diz que eu e o Pai somos um, jamais Ele quis dizer que é Deus, da mesma forma que não somos Deus, e sim parte dele. Cristo diz: sois deuses, pois todos vamos um dia nos unir a Deus, seguir a sua lei. Vamos nos unir a Deus como Ele, Cristo, é unido a Deus. Ficamos por aqui e não perca o nosso 30º e último resumo comentado da Bíblia. Que Deus nos abençoe.